Boa noite, pessoal. Começando aqui mais uma live. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia Lopes, sou psicóloga, trabalho com educação e estou desenvolvendo esse projeto aqui de fazer lives discutindo assuntos variados em relação à educação inclusiva, né? Hoje o assunto é alfabetização, um dos assuntos, talvez um dos mais fundamentais aí da escola. E a minha convidada é a Sueli Amaral, vou chamá-la aqui para participar. Ai, tô vendo um gatinho. Tem coisa, espera aí. Vira a câmera. Ou eu posso fazer a live com o seu gatinho, não tem importância. Vamos ver aqui. Acho que a Sueli saiu. Espera aí que ela já vai voltar. Tá aqui ela de volta. Não sei porque eu não estou conseguindo te chamar de novo, Sueli. Veja se você consegue me mandar aparece para você entrar nesse vídeo. Ah, foi. Vamos ver. Ah, olá, gatinha. Eu quero essa gatinha, fazer live com Nossa, ela. Eu tenho uma gatinha igual a essa. A gente podia pôr as duas para conversar agora. Duas gatinhas. É aquela, aquele controlinho que vira a câmera para você tirar foto, né? Tirar foto como selfie, tirar foto pelo outro lado. Aí eu vou precisar que você peça para eu te convidar de novo, Su, que você não está aparecendo aqui na minha lista. Wilson, não sei se você está vendo, manda para mim uma solicitação, aparece aí para você participar do vídeo ao vivo, que ele não está aparecendo sozinho isso, que nem você fez da outra vez, que aí eu acho que funciona.
tem um pouquinho para cima, quando você entra aqui na live, aparece um rótulozinho, né? Participar do vídeo ao vivo, ou nessas duas pessoinhas aqui embaixo, na linha de baixo. E tem umas duas pessoinhas aqui. Isso mesmo, vamos ver aqui se foi. Agora eu clico, não aparece. Vamos ver se vai. Não estou conseguindo clicar. Aqui não está aparecendo para mim. Aqui, Sueli. Transmitir ao vivo com Sueli. Eu já tentei o terceiro caminho. Vamos ver se nesse vai. Ah, você entrou, Su, só não estou vendo você ainda, mas o seu vídeo está... Eu também não me vi, eu espero ter conseguido virar a câmera. Será que eu não estou vendo você? Espera aí. E olha que a gente deu uma testadinha, né? Na hora do ao vivo sempre acontecem surpresas. Ah, Sueli! Eu já falei, né, na outra live. Consegui me situar. Eu falei, eu não consigo evitar de comemorar cada vez que eu vejo o rostinho da pessoa entrando, porque o Instagram... Eu não estou ouvindo! Você não está me ouvindo? Estou ouvindo muito baixo. Ah, meu Deus. Espera aí, deixa eu ver se eu tentar aumentar meu volume, ver se melhora. Tá melhor? Som muito baixo. Você não tem fone? Tem. Coloca o fone que é melhor, que aí fica mais direcionado para dentro da orelha. Mas não se preocupe, Sueli, eu tô assim, eu já com esses negócios do Instagram, eu já tô que nem o capitão do Titanic, sem me estressar. Pronto! Tô muito bem, agora estou te ouvindo otimamente bem, que bom, tudo certo. Mas isso aí faz parte, esse sustinho aí para dar uma adrenalina aí no começo da live. Queria cumprimentar a Sueli, então, começando aí a nossa live. A gente tem uma duração aqui, né, nessas lives do Instagram, que é de 1 hora. Então, quando der mais ou menos já agora a gente está com uns 45 minutos restante, né? Eu marco o tempo, porque teoricamente o Instagram deve me avisar, mas nem sempre isso funciona tão bem. Eu marco o tempo aí quando chegar nesse tempo, passar uns 50 minutos por aí do início da live, eu te aviso para a gente já ir, enfim, encerrando, né? E concluindo a live. Mas aí eu queria começar pedindo para você se apresentar, né, aqui para o pessoal que está acompanhando. Oi, Cláudia. Estou vendo gente muito querida aí entrando. Um abraço para todo mundo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Sueli Amaral, sou professora universitária e trabalho com alfabetização há muito tempo. Com alfabetização e com formação de professores em redes de ensino estaduais e municipais.
Enfim, estou bastante contente de poder conversar sobre isso hoje. E eu também, porque acho que é um assunto, eu te falei isso um pouquinho, né, no começo, a alfabetização acho que talvez seja um tema fundamental na nossa escola, né? A minha proposta de fazer as lives de escola inclusiva, educação inclusiva, ela não é voltada especificamente para questões de alunos com deficiência, né? Não tem só esse enfoque, é um dos enfoques, mas não é só isso, mas é pensar uma escola que seja boa para todos, em que todos possam aprender. E a alfabetização é uma coisa decisiva aí, né? Na escola que ensina todo mundo, né? A isso, eu queria que você falasse assim um pouco, né, sobre o que é a alfabetização, quais são as condições para que uma criança se alfabetize, né? Do que a gente está falando aí, quando fala em alfabetizar. Bom, eu penso em dar o panorama geral, né? Para a gente poder entender quais são as questões centrais. Então, falando em alfabetização, nós temos um ponto de partida, que é quando a criança ou a pessoa adulta não sabe ler. E um ponto de referência, que nós podemos chamar, que é um ponto de um marco, que é a leitura proficiente. No caso da criança, é proficiente em relação a temas e conteúdos relacionados à idade, à faixa etária dela. Mas é assim, um momento que ela consegue ler sem esforço, consegue ler com fluência, entendendo o que ela está lendo. Em geral, está previsto que no primeiro ano, ela termine o primeiro ano sendo capaz de ler palavras, ela termine o segundo ano com uma boa condição de ler pequenos textos, e ela termina o terceiro ano, então, lendo com bastante segurança. E essa segurança se caracteriza por fluência e velocidade. Então, em relação ao ponto de partida, esse primeiro momento, ela lida com a escrita com muita dificuldade. Lida com a escrita, assim, né? Imagine a gente está aprendendo chinês, né? Aqueles tracinhos, não tem significado nenhum para a gente, enfim. No primeiro ano, a relação que se estabelece é uma relação entre sons da língua falada e letras da língua escrita. Então, uma relação de conexão entre sons e letras. A criança vai ter que aprender que existe uma conexão e vai ter que aprender a fazer essa conexão. Que existe uma correlação entre um sistema, que é da língua falada, e um sistema que é o alfabeto. Isso aparentemente é simples, mas não é simples, é bastante complexo. Então, no final do ano, no final do primeiro ano, ela tem que chegar a entender que B mais A dá Bá, B a Babá, ela tem que entender que o som do B é representado pela letra B, e com a letra B ela pode articular com as vogais e formar as sílabas. Isso dá condição para ela de ler pequenas palavras. Palavras simples, consoante vogal e palavras do cotidiano. Essa condição é como se ela superasse uma cerca de arame farpado, ela passa um oceano. Sim. Por quê? Um grande clique, né, nessa hora. Um grande clique. Alcançada essa condição, o próximo passo, ela consegue ler pequenas palavras, e ao ler palavras, ela tem uma leitura ainda titubeante, uma leitura lenta, ela lê S-A-S-A, P-A-P-A, T-O-T, sapato.
Esse convívio com a leitura, um convívio mais intenso com a leitura, ela vai ver várias vezes essa mesma palavra e ela vai conseguir fazer uma conexão com as palavras mais frequentes entre a grafia, a pronúncia, o significado e o contexto. Ela memoriza 4 faces da mesma palavra. Ao memorizar essas 4 faces da mesma palavra, cada vez que ela encontra essa palavra, ela lê mais rapidamente. E essa leitura mais rápida faz com que ela seja capaz de superar obstáculos e tenha, então, uma condição de ler mais e mais. Ao ler mais vezes, ela instaura um outro processo de leitura, que é um terceiro tipo de conexão, que são conexões maiores, que vai permitir, então, ela ler de maneira automática. Aí, nesse terceiro momento, ela não pensa no que ela lê. A gente, né, o adulto letrado, você bate o olho e você não pensa mais na palavra, você bate o olho e joga todo o seu esforço para compreender o que está dito. A palavra deixa de existir, passa a ser como que transparente, né? Sim. E você acessa diretamente o conteúdo e estabelece relações de compreensão. Então, você tem um patamar de automatismo, né? A leitura se torna automática. Bom, para chegar aí, o ponto mais sensível, eu diria, é esse primeiro momento, né? O primeiro momento, onde ela chega a ler palavras simples. Normalmente a escola trabalha, a escola, o mais comum que a gente conhece, a escola tem lá uma cartilha, né, e trabalha com as letras e tenta explicar para a criança, olha, esse B com esse A, dá o BA, etc. Mas esse momento, ele se sustenta em 2 grandes pilares. O mais importante deles é a capacidade de refletir sobre a própria língua. Então, a gente vem de um modo de utilizar a língua, que é um modo de utilizar para comunicação. A gente está aqui, está conversando, né? E as pessoas todas estão entendendo e pensando no que está sendo dito. E ninguém está pensando em quantas palavras foram ditas, quais palavras, quais combinam com o quê, porque esse modo de pensar a língua, ele só é real para os poetas, para as crianças, para o fonoaudiólogo, ou quando você está lendo uma língua estrangeira. Certo. Então, nesse momento, é preciso suspender o significado. Então, eu tenho lá vem o pato, pato aqui, pato acolá. A criança que me ouve precisa entender que nesse fluxo eu tenho palavras lá, vem, o, pato, aqui, pato acolá. Eu tenho 8 palavras. Porque normalmente ela diria uma, porque ela responde pelo tema. Sim. Então, eu tenho que deslocar a atenção dela do significado e levar para a forma. Compreendido a noção de palavras, essa criança, ou essa pessoa, né, o adulto também, tem que entender que é possível partir palavras. E aí, se ela continua com o foco do significado, ela vai pensar que tem que partir o pato. Mas não é o pato, é a palavra pato. Então, ela aprende que eu posso partir a palavra pato, eu posso partir a palavra borboleta, borboletinha, escada, enfim. E que a palavra borboletinha é maior do que a palavra borboleta. Enfim, eu vou lidando para que ela pense apenas na forma da palavra. Certo. E depois que ela consegue pensar a palavra dividida em pedaços, em sílabas, eu me atento para pensar a palavra dividida nos pedaços menores, que são os fonemas, que são os mais difíceis. Certo. E daí eu vou dizer para ela, olha, como é que faz o som do vento? Como é que faz o som do vento
e o som do vento, se eu tiver 3 palavras, vou te dar 3 palavras, em quais delas eu tenho o som do vento no primeiro, como primeiro som. Então, eu tenho vestido, cachorro, violão. E eu vou lidando para que a criança perceba que a palavra vestido começa com V. Isso é uma coisa interessante, né, Sueli? Porque ela começa com V, não com V. Né? Não com V. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil para a criança, porque a nossa escuta é sempre com a vogal, né? E veja, eu ensino para ela. Cadê você? Acho que deu uma trava. Eu ensino para ela um T. Se eu disser o T, quando aparece o ti, o to, é uma outra coisa. Então, ela tem que perceber que, olha, que vai se realizar no tapete, no tomate, no titio. Isso não é muito fácil. Agora, sem essa percepção, ela demora muito para se alfabetizar. Você está me ouvindo bem? Você está me vendo? Que a tua imagem agora, não sei o que aconteceu. Eu estou te vendo bem. Está me vendo bem? Estou te vendo bem. Imagem. Não sei se o pessoal está... Deixa eu ver aqui. Bem, viu? Voltou. Voltou. Tá. Voltou. Mas você estava falando, né? Sem ela perceber que que é o fonema, né, o som, porque às vezes é aquela coisa, né, que você estava falando. Muitas vezes para a gente é um processo que você vai perdendo meio que a atenção a todos. Eu estou dizendo assim, o professor que alfabetiza, né, quando ele fala é a letra V, ele está falando V mais E, né? Então ele tem que ter uma série de cuidados para se colocar na posição da criança que não entende, ou né, não sabe, ou não tem experiência com uma série de questões da língua, que é só quando você passa a refletir sobre a língua que você vai compreender, né? Então, ele tem o professor... Eu diria que ele tem que colocar obrigatoriamente no planejamento a consciência fonêmica. O que é a consciência fonêmica? É essa consciência dessa menor unidade do som. Então, eu vou dizer, olha, o fê, tá vendo? A palavra feijão começa com f. A palavra tapete começa com f. Agora, quando eu estou já num período de alfabetização, esse som, essa ideia do som, já não pode vir sozinha. Então, eu tenho que trabalhar o som e a letra. Então, eu estou trabalhando o som. Olha como é que faz na boca, olha a língua. Com a letra T, com a mão, como é que faz o T? Sobe a mão, desce, corta. E esse som onde aparece nas palavras. E em quais palavras? Que é isso mesmo, né? Você não aprende, não é só aprender o sistema, como as letras e os fonemas se encaixam, mas também que a cada um deles corresponde um sinal específico, que tem que ser aprender o traçado, né? O traçado. São vários aprendizados juntos, né? Então, a habilidade de lidar com sons se casa com a habilidade de reconhecer as letras. Por quê? Para a criança, o nosso sistema alfabético ele é todo em traço vertical, traço horizontal e círculos. Sim. Só que se eu tiver à esquerda, eu tenho significado, se eu tiver à direita, se eu tiver no alto, se eu tiver no baixo. Então, esse processo de reconhecimento de letras, ele tem que passar por reconhecer a forma da letra, reconhecer o nome da letra, reconhecer o som que a letra representa, identificar em quais palavras eu localizo essa letra. Então, eu tenho que, como que esses dois pilares, eles como que se entretecem, né? Eles se apoiam
numa prática que tem que ser alinhavada no total, no cotidiano, pela linguagem oral, pela leitura literária, o professor tem que ler todos os dias, e pela escrita. Por quê? Se eu estou trabalhando conexões, e as pessoas chamam de mecânica da alfabetização, né? As pessoas falam, olha, o sistema trabalhando a mecânica da alfabetização, eu vou trabalhar a compreensão o tempo todo na linguagem oral e na leitura literária. Então, a prática de alfabetização ela tem que contemplar todos esses eixos. E todos vão, assim, simultaneamente, que nem você falou, vão se tecendo juntos, né? Você não falar, vamos ver primeiro todas as práticas orais, depois vamos ver primeiro todas... Não, o trabalho do alfabetizador é uma mistura de todos esses elementos, sem deixar faltar nenhum, para que a coisa dê certo lá no final, né? Agora, o professor, para a criança, parece tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas o professor tem que ter claro, o professor tem que definir o que é que ele está trabalhando em linguagem oral, o que ele está trabalhando no sistema, no reconhecimento de letras, na consciência fonêmica, na leitura literária. Então, o professor tem que ter claro quais são os focos, porque senão ele não acompanha. Certo. E essa é muito interessante, né? Essa ideia de que as coisas acontecem simultaneamente, e de fato para a criança ela acontece, né? Mas o professor tem que ter uma prática intencional. Certo. Então, para o professor ela não é misturada, não pode ser. Né? Porque quando ela acontece, o professor tem que ser capaz de olhar cada um dos elementos que estão postos para a aprendizagem e poder posteriormente reelaborar, recolocar, repensar, né? E avaliar. E são elementos que eu acho que é isso que você falou que é muito importante, né? Que são intencionais, né? E todos eles têm o seu lugar nesse processo. A questão da leitura, né? Que a gente conversou um pouco. O aluno ouvir a leitura, o professor ler diariamente, ler intencionalmente, é um desses pilares, né? Então, pode parecer que é uma coisa que está fluindo ali na rotina diária, mas não, aquilo é intencionalmente colocado porque tem um objetivo, né, no processo de alfabetização. Sim, a leitura dá à criança o vocabulário, a criança que tem um vocabulário maior, ela lê melhor, e não só nos 2 primeiros anos, mas essa condição se estende para a escolaridade inteira, quer dizer, ela tem uma condição melhor, né? Ela dá a capacidade de estabelecer inferências, ou seja, compreensão, uma capacidade de um pensamento mais complexo, de elaborar um pensamento mais complexo. Ele entende frases mais complexas do que na linguagem do cotidiano. Sim, dizer, que não são usadas, né, habitualmente, mas na literatura aparece, né? Quer dizer, a leitura, além da dimensão do prazer, né, que também está, e também é importante, ela, além da dimensão do prazer, ela é um elemento de desenvolvimento cognitivo poderosíssimo. Né? Ela está casada, ela está como um eixo da alfabetização, né? De ensino de leitura. E a questão do prazer, né, que eu acho que é bem legal que você destacou, ela é o grande gancho, assim, né? Porque a motivação, ela é fundamental para a aprendizagem. E quando você fazer compartilhar literatura com as crianças ou com os adultos é um gancho muito poderoso, né? Outro dia eu conversava com uma colega e ela contava que ela fazia leitura em capítulos para as crianças do primeiro ano, né? E aí é bem aquela história, no melhor da história você para, aí no dia seguinte, o que vai acontecer, professora, lê mais um pouco. Não, no dia seguinte é que nós vamos continuar. Quer dizer, então todo esse clima que você cria, esse suspense,
vai mostrando que ler é uma coisa prazerosa, ler é uma coisa envolvente e que isso vai ter um efeito na aprendizagem, né? Vai ter um efeito na aprendizagem. Inclusive, quando nós falamos do segundo momento, quer dizer, a criança ou o adulto, né? Uhum. Aprendeu a ler palavras. Todo esse tempo que ela vai, esse espaço de tempo que ela tem entre aprender a ler palavras e automatizar a leitura, a diferença de qualidade é da intensidade da leitura que ela tem acesso. Então, eu tenho crianças, eu tenho escolas que investem muito na leitura. Isso vai fazer com que a criança tenha acesso a muitas palavras escritas e vai ter um repertório maior, e vai ter uma memória maior, e vai aprender conceitos mais rapidamente, e vai ler, inclusive, o acesso aos conteúdos escolares com menos esforço. E aquelas crianças que leem menos, com repertório menor, com menos alcance nos conceitos, têm mais dificuldade de entender, vão ter mais dificuldade de entender. Essas crianças vão lendo cada vez menos, porque elas ficam muito cansadas, né? Você lê um texto que você não entende é muito desgastante. Você lê um texto que você tem conceitos que você não alcança é muito desgastante. Então, elas vão lendo cada vez menos. E a gente tem aí instaurado aquilo que na educação já se considerou como consenso, que é o chamado efeito Mateus, né? Que vem lá da Bíblia. Aquele que tem muito, recebe mais. Nossa, aquele que não adoro tem essa passagem bíblica. Eu vivo falando. Então, aquele que não tem, vai perdendo. Ou seja, escolas será dado, até esse pouco será tirado. E escolas que têm práticas de qualidade com leitura, as crianças vão ter resultados por um longo tempo na escolarização. Elas automatizam a leitura e continuam aprendendo. Escolas que têm uma prática pobre em leitura, as crianças têm dificuldade em todas as disciplinas. Sim. E não avançam. Deixa eu então aproveitar que você falou nessa questão das diferenças, né? Assim, pelo que você já foi apresentando, a alfabetização é um processo extremamente complexo. A gente tem uma previsão na escola básica que isso demore de 1 a 3 anos, né? Até considerar que a formação de um leitor fluente dentro daquelas temáticas da escola. Porém, nem sempre esse processo se dá sem percalços, né? E algumas crianças vão ter mais dificuldades para se tornarem leitores, ainda com dificuldade, né? Além desses 3 anos iniciais, né? O que acontece que uma criança não se alfabetiza dentro dessa idade esperada? O que pode estar explicando, né? Você começou a falar um pouco da escola, das práticas. O que você falaria aí sobre essas dificuldades? Eu estou falando de uma abordagem teórica que é a psicologia cognitiva. E que entende que esse primeiro momento de alfabetização, ele não é decorrente de inferências, nem propriamente da compreensão. Ele é decorrente muito mais de conexões que tem a ver com o acesso à informação e uma espécie de cola, né? Ela vai fazendo como se fosse uma colinha. Então, depende muito mais de uma prática de qualidade. A criança tem que ter acesso, muitas vezes, a um determinado conteúdo, e se depende da memória, né? Ela vai ter que lidar com esse conteúdo muitas vezes. Então, memorização é uma parte. A memorização é uma prática. A memorização é uma prática.
Que não, Só não é que sinônimo de tortura, né? Memorizar não é isso, torturar a criança, mas memorização é parte da aprendizagem, né? parte da aprendizagem. Então, o professor tem que definir metas. E para definir metas, o professor tem que avaliar. Então, o professor faz um diagnóstico. Eu tenho uma criança que me chega que conhece 3 letras. Não adianta eu trabalhar lindamente 20 textos com ela e todas as letras, mostrar para ela todas as letras do alfabeto e dizer para ela que as letras são assim, contar 1 milhão de histórias sobre as letras. Não, eu preciso que ela compreenda letras. Então, eu vou definir, olha, qual é o repertório de letras que eu posso trabalhar em quanto tempo? Em 15 dias eu consigo trabalhar mais 3 letras, e mais 3 letras, mais 3 letras, e mais 3 letras. Enquanto eu estou trabalhando eu tenho como objetivo que a criança apreenda essas 3 letras, eu vou pensar muitas atividades diferentes. Então, eu tenho jogos, eu tenho cantigas, eu tenho escrita, eu tenho brincadeiras, que ela pode lidar com as letras, atividades curtas, rápidas, interessantes, que ela vai lidar com as letras, que ela vai achar que está fazendo coisas diferentes, mas para mim é a mesma coisa. O meu objetivo é aumentar o repertório de letras. Então, esse acompanhamento do professor ele tem que ser preciso. Sim, sim. A atividade da criança é diversificada. O objetivo do professor tem que ser focado. Isso acho que é uma frase, merecia fazer um postzinho daqui. E é justamente isso, né, Sueli? Todo esse trabalho tem que ser fundamentado numa intencionalidade muito objetiva Sim. do professor, né? Pode parecer que o aluno está lá fazendo uma coisa diferente a cada vez, mas o professor ele sabe exatamente o que ele quer com cada uma daquelas atividades, né? E isso faz diferença, né? Imagina você entrando numa sala de ensino de alemão em que os seus colegas estão no 2º semestre e você não sabe nada, né? E o professor, uma hora ele diz uma palavra, outra hora ele diz outra, outra hora ele diz outra, outra hora ele diz outra. Não tem como acompanhar. É muita informação. E na sala de alfabetização, muitas vezes acontece isso. O professor diz vagamente, tem que ensinar o alfabeto. Ele acha que tem que ensinar as 26 letras. Sim. E tem que ser variado. Então, hoje ele dá o P, amanhã ele dá o T, depois ele dá o D, depois ele dá o F, porque ele acha que é variado para ele, não é. Então, para a criança, você tem que definir quanto eu posso ensinar. E aí, o que eu vou ensinar é que eu vou trabalhar com atividades variadas. O que é que essa criança, qual é o nível de consciência fonológica que essa criança tem? Então, eu já vi crianças com 8, 9 anos que não têm consciência de palavras. Se você fala para ela assim, olha, o macaco come banana, quantas palavras eu falei? Ela fala 2. Macaco e banana, né? E o professor está lá ensinando letras e não percebe que a criança, se ele fala para escrever macaco, a criança está pensando no macaco na árvore. E se ela estiver pensando no macaco na árvore, ela não vai se alfabetizar. Tá. Então, esse conhecimento desse início da alfabetização, ele tem que ser preciso. E aí, né, acho que vai entrando uma questão, né, que tem uma certa, vamos dizer assim, uma prática mais tradicional da escola, né, que é uma coisa muito, que vem muito de encontro, né, vamos dizer, muito contrária a essa ideia da educação inclusiva, que é você atender às necessidades de aprendizagem de cada aluno, né? Quando você começa uma turma de 1º ano, todo mundo bonitinho, chegou lá, podem estar mais ou menos no mesmo nível, dali a um mês isso já não existe mais. Você vai ter alunos que estão mais avançados, alunos que estão menos avançados. Sim. E aí a prática da sala de aula
tem que ser uma prática que considere essa diversidade, que é o que você está dizendo, né? Se o professor não tiver muito claro o que cada aluno precisa, ele não faz esse aluno avançar. E como é que então você acha que pode ser, que deve ser essa prática da gestão da sala de aula diversa, né? Para que justamente isso possa ser atendido? Então, do ponto de vista do conhecimento da criança, a criança tem que receber a atividade que ela precisa para avançar, né? É muito comum a gente chega na sala de aula, vai conversar com o professor e olha o caderno da criança, não tem nada. E diz assim, essa criança, o que acontece com ela? Aí o professor diz assim, olha, eu já cansei de falar para a mãe que ela tinha que procurar trazer um laudo. Eu já expliquei para a mãe que ela tinha que trazer um laudo. Daí você olha a criança do lado e pergunta, e essa criança, por que não tem nada no caderno dela? Aí o professor diz, ela tem laudo. Então, para as crianças que não estão, digamos assim, na frente da turma, é uma zona sombria, né? Sim. Por isso, a escola precisa estabelecer metas. Sim. Se nos dizem que é possível alfabetizar crianças, estão lendo ao final do primeiro ano, 80% das crianças, eu tenho que saber o que acontece com as 20%. E não posso esperar chegar ao final do ano para dizer assim, olha, mas que coisa, essa classe aqui não deu certo, tem 60% que não se alfabetizou. Não, eu tenho que saber disso em março, em abril. E definir expectativas de aprendizagem para cada uma criança. Eu tenho turmas que tem criança que não fala. Bom, faz 30 anos que os documentos oficiais do Brasil diz que o eixo primeiro da alfabetização é a linguagem oral. Sim, a tal da então, oralidade. como que eu não tenho atividade para essa criança? Eu tenho atividade para essa criança. E eu tenho que fazer um diagnóstico das condições que ela chega e tenho sim que dizer em que ela avançou. Né? E aí eu tenho uma larga faixa de criança que não consegue entender letra, né? E aí o professor trabalha uma letra, olha, esse é o M de Mariana, esse é o M de Mariana. No dia seguinte, que letra é essa? A criança fala, é um T. E daí o professor diz, ela não memoriza, mas quantas vezes você trabalhou o M de Mariana? Sim, pode ser que a criança tenha algum problema e que não impeça de alfabetizar, ela só depende de uma insistência maior, ela só depende de uma atividade mais frequente, mais regular. Então é muito interessante, a gente tem um fenômeno de alfabetização que só acontece nas escolas de pobres, né? Porque nas escolas caras, toda criança se alfabetiza. Né? E nas escolas públicas, a média de criança que chega ao segundo ano sem se alfabetizar é em torno de 50%. Eu acho que é uma coisa muito perversa aí, né, que você deu, nesse exemplo que você deu, né, nessa história dos laudos, né? Quando alguma coisa não dá certo, ou quando a criança não chega alfabetizada na escola, né? Porque muitas crianças chegam alfabetizadas na escola, porque elas têm um ambiente cultural em casa, enfim, que elas têm acesso a materiais, elas chegam alfabetizadas na escola e a escola nada mais faz do que dar continuidade ao processo, né? Mas muitas crianças não têm esse recurso. E aí a escola vai ter que fazer um trabalho mais intencional com ela. E aí, quando alguma coisa não dá certo, às vezes a resposta vai ser buscada numa outra dimensão, né? Vai ser buscada num possível transtorno, numa possível... ou seja, eu preciso de um laudo, a mãe tem que ir atrás de um laudo, né? E o que você está trazendo aí para a gente refletir, que é uma coisa que eu concordo completamente, vamos refletir sobre o tipo de oferta de aprendizagem que a gente está fazendo para essa criança, né? Porque às vezes você pode achar que trabalhou o M de Mariana
vezes suficiente, mas às vezes não. E às vezes a forma como você está propondo o M de Mariana não está fazendo efeito para aquela criança. Então, entre ela Sim. ter um distúrbio de memória e o M de Mariana não estar sendo trabalhado, a hipótese mais simples é que o M não está sendo trabalhado de forma adequada, né? Isso eu acho que é uma coisa interessante, porque às vezes eu, como psicóloga, né, eu encontro muito essa queixa, ele não memoriza, né? E aí eu falo, Sim. memória é a última coisa que você tem que pensar que uma criança tem problema, porque o problema de memória é uma coisa muito sofisticada do ponto de vista de uma hipótese de aprendizagem. Né? Existem muitas outras coisas para você descartar antes, que é o quanto faz sentido essa aprendizagem para ela, o quanto que a sua organização, né, da sala de aula está permitindo que as necessidades dela sejam, de fato, até às vezes o professor acha que está dando uma coisa que a criança, mas não, ele está dando uma coisa lá para outra, que a criança não tá aproveitando aquilo, né? Então, essas hipóteses são muito mais simples. Daí eu brinco, né, que é a navalha de Ockham, né? Qual que é a hipótese mais simples? Eu estou aqui na minha casa, escuto um galope pela rua, é mais provável que seja um cavalo ou que seja uma zebra. É mais provável que seja um cavalo, né? Ou então alguém com alto-falante com som de cavalo, porque cavalo vai ser difícil, né? Então, a gente tem que partir das hipóteses mais simples. Acontece que isso é uma coisa difícil, porque muitas vezes a gente vê professores e escolas colocando a hipótese que a criança tem um transtorno, ao invés de pensar na hipótese mais simples, que é da gestão, né, da intervenção, enfim. É que são falas cristalizadas, né? Não tem laudo, ou não tem educação, ou é a família, né? São falas cristalizadas. Agora, a gente tem excelentes professores que muitas vezes tem uma realidade de abandono mesmo, a realidade de abandono. Mas tem também excelentes professores dedicados, e que dizem o seguinte: olha, eu consigo organizar uma atividade, um semanário, assim, pensar no semanário para a turma, no domingo à tarde, mas depois eu fico tão exausta que eu não consigo avançar, né? Sim. Isso é muito, muito bom a gente destacar, né, Sueli? A gente não está aqui culpabilizando indivíduos, né? Mas qual é o problema? Qual é o nosso problema como profissional, né? A gente olha muito para a nossa prática, para a nossa sala, né? A escola é um todo. Então, quando o professor diz isso, eu pergunto assim: qual é a ação do pedagogo? Qual é a ação do coordenador pedagógico? O que o coordenador pedagógico está fazendo? Porque sim, o coordenador pedagógico pode, em reunião, combinar: olha, professora do primeiro A, do primeiro B, prepara atividade para a criança nesse estágio, se ela for construtivista, para um pré-silábico, né? Professora prepara atividade para o silábico, professora prepara atividade para aquelas crianças que têm dificuldade de fala, né? E nós vamos aqui na próxima reunião trocar. Isso seria possível fazer, né? Sim. Agora, o coordenador pedagógico entra em sala, conversa com o professor, discute o planejamento, apoia o professor. E daí a gente vai ver que na maioria das vezes não. E tem excelentes coordenadores pedagógicos. Qual é o problema? Ou está respondendo à burocracia da rede, ou está no papel do gestor, né? E o professor não vê isso, e os pais também não veem isso, que aí não é nem esse profissional, nem aquele profissional, nem aquele, mas tem um buraco aqui. Tem alguma coisa que as pessoas não estão conseguindo cobrir. É preciso olhar para além da sala de aula. Né? Com certeza. Deixa eu aproveitar, assim, a gente já está, né, quase encaminhando para o final. Queria que você comentasse um pouco a sua experiência aí como assessora, né, de redes de ensino, que justamente tem a ver com isso que você está falando, né? O que fazer para que a coisa dê certo, né? Para onde olhar com foco nessas questões pedagógicas, né? E como essas práticas podem ser transformadas? Então, nós temos uma prática comum e algumas crenças prejudiciais.
Uma delas é de que a criança tem um insight, ou de que a criança vai se desenvolvendo, ou de que eu não posso apressar a criança. Eu tenho que deixar que a criança se desenvolve sozinha. Esse discurso, para mim, ele tem um contraponto, que é abandono. Eu vou deixando, no dia do casamento, talvez ele aprenda a ler. Né? Então, abandono é uma palavra forte, mas é uma palavra que diz exatamente o que acontece, né? Sim, quando eu olho o caderno de 5, 6 crianças e o caderno está em branco, né, é abandono. Né? Então, alguns projetos, né, eu estive em alguns projetos nos últimos anos, né? Em um deles eu trabalhei com 23 redes. E 23 redes com investimento em formação de professores e com essa ideia de que a criança se desenvolve, de que a criança mergulha na escrita, a criança vai desenvolvendo, e você vai olhando e tal. E fui colocando o seguinte, alfabetização, a criança não deduz, porque é muito difícil. Vai tentar deduzir, aprender inglês, então todo mundo aprenderia inglês, francês, hebraico. Por que as pessoas não aprendem? Porque precisa de alguém que ensine, né? Primeira ponderação, precisa ensinar. Segunda ponderação, intencional, né? É intencional. Não vai brotar. Né? Não, é um ensino sistemático, estruturado, regular, que tem que ser acompanhado e avaliado, né? Então não é, eu não posso exigir da criança porque ela ainda, não tem ela ainda, né? Se o mundo inteiro diz que as crianças se alfabetizam ao final de 6 anos, de 6 para 7 anos, ela consegue ler palavras. Se nós estamos em setembro e eu chego numa escola que eu tenho uma turma que tem 60% das crianças no nível pré-silábico, alguma coisa deu errado já. Elas não vão se alfabetizar. Então, essa ideia, as crianças não descobrem a escrita não é uma descoberta. A escrita é um trabalho de desenvolvimento de habilidades. Esse trabalho tem que ser estruturado, regular, sistemático, etc. Segundo, eu tenho eixos sobre os quais eu preciso desenvolver essas habilidades. Eu não posso descartar a linguagem oral. Eu não posso descartar a leitura. Eu não posso descartar a aprendizagem do sistema, dessa mecânica da alfabetização. Não posso descartar a consciência fonológica. Eles estão lá na BNCC, estavam lá nos parâmetros. Por quê? Porque alguém achou que era legal? Alguém achou que era legal, botou em documento, mas eu, que sou a ótima, posso estruturar minha prática com liberdade? Não. O professor não tem liberdade. O professor tem um trabalho com foco na criança. O nosso objetivo é a criança. Né? Eu não posso decidir o que vou fazer desse jeito. Eu posso decidir se eu alfabetizo minha classe inteira. Agora, se eu tenho minha classe inteira que não se alfabetizou, né? Então, é isso. Eu tenho os eixos que têm que ser contemplados todos os dias da semana. Linguagem oral, consciência fonológica, leitura, o trabalho com o sistema e a escrita. E a atenção aí a esses eixos é que vai construir a fundação, né? Então, dado isso, e simultaneamente nas redes em que os coordenadores, há redes que você tem coordenadores muito bons, e a hora que você diz que o coordenador tem que estar em sala de aula, diz isso em público, e que o coordenador não pode ficar sobrecarregado com o trabalho do diretor, as pessoas começam, peraí, tá bom, né? Então, dado isso, com o apoio do coordenador, a gente começa com uma rede com 50%, 45% de criança no terceiro ano que não sabe ler. No terceiro ano. No terceiro ano. E chega com 5% no final do ano. Né? Então, é prática mesmo. Isso
eu tô muito, assim, preciso avisar, com muita dor no coração, que a nossa live está chegando ao final. Sim. Mas eu acho que isso que você está falando é fundamental, né? O grande compromisso é com esse trabalho que são tijolinhos, não é a questão de você olhar para o aluno, o que ele já deveria estar sabendo, porque não, o que eu tenho que intervir. O que ele precisa? Ele conhece isso, então é isso que eu tenho que fazer, né? E estar atento à necessidade de cada um é o que vai garantir que as crianças avancem, né? E aí o professor, como profissional, que não pode, não tem condição, não é super profissional, não tem condição de fazer tudo, tem que começar a cobrar apoio na própria escola e na própria rede. Né? Isso é outra coisa que você falou que eu achei ótima, porque se você tem um trabalho organizado com o coletivo, né, com o grupo de professores, o coletivo da escola, isso dá um outro caráter, né? As tarefas podem ser divididas, as atividades podem ser divididas, se cada um fez um vídeo ou selecionou uma história, você tem um repertório de 10 histórias, de 10 atividades, né? Dentro de um grupo que trabalha de uma forma coesa, né? Sim, você tem mais apoio. Se uma criança não está avançando a contento, você se coloca, você tem ajuda de outros colegas, são outros olhares, são outras sugestões. Então, o trabalho no coletivo, a escola em que os professores não entram numa competição, né, da minha aula é melhor, a sua aula é melhor, mas que consegue trabalhar no coletivo, reduz muito o desgaste do professor, né? Sim. O lugar que o professor tem apoio institucional, ele segue com muito mais segurança. E muitas vezes isso é dado pela ação de um bom coordenador pedagógico, né? Agora, também há que considerar que há redes em que o coordenador pedagógico tem o seu tempo todo requisitado ou pela própria secretaria ou para cumprir o papel de gestores, né? Sim, e aí eu também sempre, uma coisa que eu costumo dizer, né? Milagre não acontece, né, gente? Se você não faz, se você não plantou, você não vai colher, não adianta você, né? Então, eu acho que é isso mesmo. O trabalho organizado frutifica em aprendizagens, nisso, né? Agora, se você não consegue vencer essa dificuldade, aí, de fato, o milagre não vai acontecer, né? Por isso... O pessoal tá aqui falando que quer mais live com você. Ai, gente, muito querida! Eu acato essa sugestão. Gente, muito querida. A gente tem que ir meio que terminando antes que o Instagram derrube a live aqui na nossa cabeça. Sim. Mas fica essa indicação, sim, com certeza faremos outras, porque esse assunto é um assunto, já apareceu o contador aqui, 2 minutinhos para acabar. É um assunto enorme, é um assunto assim fundamental, né? Acho que para a educação brasileira há anos, e a gente tem avançado muito e não podemos parar de avançar, né? Nessa luta aí. Queria te agradecer muito a tua disponibilidade, você compartilhar com a gente aí o tanto que você sabe, a tua experiência aí. O pessoal gostou muito, eu também. E ficamos aí prometidas para uma próxima. Continuar numa próxima. Ai, tá bom. Eu prometo que eu vou me organizar melhor na tecnologia. E traz o gatinho também, que eu gostei. Gente, muito obrigada. Beijo, um abraço imenso e tamo junto, né? Isso. Muito tamo obrigada, junto, viu? Nessa linda. Pessoal, obrigada. E a gente se vê aí numa próxima. Beijão. Tá bom, gente. Beijo.